Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 4, e diz assim: Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Existe palavra mais linda do que essa, de um Deus que cuida de nós até a nossa velhice? Mas o versículo anterior complementa essa passagem quando diz assim: Escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Isaías 46, versículo 3. Isso mesmo, como diz lá no Salmo 139, Deus nos gerou no ventre de nossa mãe de forma assombrosamente maravilhosa. Quando ainda estávamos em formação, ele já nos contemplava e escreveu no seu livro todos os nossos dias. Esse Deus cuida de nós há muito tempo. Quando você olha para trás, você consegue ver Deus desde a sua infância. E se você vier avançando por tua vida, chegando até os dias atuais, você consegue perceber que Ele sempre esteve contigo? Você consegue ver tudo isso? Você não pode viver preocupado com relação ao futuro, muito menos com os teus dias de fragilidade, quando chegar a tua velhice. Porque o mesmo Deus que estava no início é o mesmo Deus que estará durante o caminho e estará no final. Esse Deus não desiste de nós, começando seus cuidados desde o início da nossa formação no ventre, passando por nossa infância, adolescência, juventude, vida adulta, até chegar na velhice. Tudo isso trabalhando de forma intencionalmente para nossa salvação. Mesmo nosso corpo passando por todas essas fases da vida, o versículo de hoje registra algo importante sobre nosso Deus. No início, a primeira frase diz assim: Até a velhice de vocês, eu serei o mesmo. Nós, seres humanos, por vivermos em constante mudança e por diversas vezes nos afastarmos do Senhor, tomando decisões erradas, nós achamos que Deus mudou. Nós achamos que Deus muda também. Ou pelo menos Ele mudou o tratamento que Ele tinha conosco. Você já pensou dessa forma? No entanto, a palavra de Deus é clara ao dizer que Deus nunca muda. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, de um Deus que cuida de nós, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nenhuma pequena variação de mudança existe no nosso Deus. Nenhuma sombra sequer de mudança existe no nosso Deus. Ele é o que é desde a eternidade. Por isso que ele se apresenta para Moisés dizendo: Eu sou o que sou. Eu não mudo. Como é bom confiar num Deus que não muda. Como é bom saber que nós teremos o mesmo tratamento.
o amor que Deus tinha por você no ventre de sua mãe continua o mesmo quando a tua velhice chegar. Isso não é fantástico? Da mesma forma, o nosso Deus, ele não muda, apesar de nós mudarmos tanto. O texto de hoje ainda nos diz que somos carregados. Sim, se não fosse isso, nós não aguentaríamos. E do alto dos braços de Deus, nós conseguimos ter uma visão privilegiada e nós conseguimos ver coisas que ninguém vê. Por isso, a paz reina no coração do verdadeiro cristão, porque ele consegue ver além do que os simples mortais conseguem ver. Aqueles que estão nos braços do Senhor têm uma visão mais ampla das coisas e conseguem entender que estão sendo levados pelo Senhor por um caminho de salvação. Nós somos realmente uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus que foi chamado para algo sobrenatural, foi chamado para uma missão muito especial. Isso é fantástico. E, no entanto, eu fico triste ao ver os cristãos se comparando, descendo ao nível dos outros que não têm um conhecimento de Deus. E muitas vezes vivendo em dúvida, em confusão, sem saber o que está acontecendo, pensando que Deus virou as costas, que Deus mudou. Deus nunca muda. Quem muda é você e eu. Mas o nosso Deus permanece para sempre. Até a sua palavra permanece para sempre. Tudo nesta vida passa, mas a palavra do Senhor permanece. Mas a misericórdia e o amor de Deus permanecem para sempre. Ele não muda, por isso que nós não somos consumidos no nosso pecado. Nós deveríamos viver com a alma sossegada, sabendo que o mesmo Deus que cuidou de nós na barriga da nossa mãe, prometeu que vai cuidar de nós até quando os nossos cabelos ficarem brancos. E quando a gente não tiver mais condições de andar, Ele diz que nos carregará e nos levará para a salvação. Já ouviu aquela história Pegadas na Areia? De um homem que estava precisando muito da presença do Senhor, que o Senhor estivesse perto dele, porque durante toda a sua vida, quando ele caminhava pela praia, ele conseguia ver 2 rastros de pegadas na areia. Mas nos dias maus ele só conseguia ver 2 pegadas. E ele pensava que eram as dele. E ele brigou com o Senhor e ele perguntou onde o Senhor estava nos seus momentos mais difíceis. E o Senhor esclarece que aquelas pegadas eram as pegadas do Senhor. Ou seja, ele estava sendo carregado nos braços nos seus dias mais difíceis. É assim que Deus faz, sabe? Por mais problemas que você esteja vendo nesse momento, por mais dificuldades que você esteja passando e talvez você diga, eu não estou aguentando tudo isso, está muito difícil para mim carregar tudo isso só. Você está sendo carregado nos braços e nem percebeu. Se não fosse assim, esse problema já teria passado por cima de você, já tinha te destruído. Eu gosto de meditar no amor do Senhor, sabe? Eu gosto desse versículo, de ficar lendo e relendo ele, porque isso tira de mim todo o medo. Então eu não posso ter medo do futuro se eu olhar para trás e ver como o Senhor já me guiou até esse momento. Portanto, fica tranquilo, não permita que nada roube a tua paz. Quando as pessoas perguntarem, cadê teu Deus? Você pode dizer com toda certeza, Ele está me carregando. Por isso que eu ainda não desisti, por isso que eu ainda estou aqui. Você tenha realmente essa sensação, você sinta esses braços que te envolvem, essa mão poderosa que te ergue, essa destra fiel
que não permite que você fique no chão, mas Ele te toma pela mão e te levanta. Somos carregados pelo Senhor e isso me acalma, isso me traz alívio, isso me dá a certeza de que Ele está me levando, me carregando, me salvando. Que Deus te abençoe nesse novo dia e que você sinta essa presença maravilhosa de Deus te carregando. Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor é o mesmo. O Senhor não muda, o Senhor não desiste de nós. O Senhor pensou em nós e nos gerou no ventre de nossa mãe, cuidou o tempo necessário de ficarmos lá até chegar a hora certa de vir a esse mundo. O Senhor nos carregou nos braços na nossa infância, onde o inimigo tentou de todo jeito colocar em nós medos, traumas, crenças limitantes. Naquela fase mais difícil da infância, onde ele sabe que tudo que ele registrar naquele momento nós jamais esqueceremos. Ele trabalhou com todas as forças, mas o Senhor também esteve lá na nossa infância nos carregando e nos ajudando a vencer todas as provações de um mundo de pecado no qual nós vivemos. O Senhor nos acompanhou nos nossos momentos mais difíceis de transição, da infância para a juventude, nesse período de adolescência que a gente ficou confuso, o Senhor cuidou de cada um de nós. Na nossa juventude, tantas decisões para tomar, o medo de tomar a decisão errada, de casar com a pessoa errada, de fazer o curso na faculdade errado, o Senhor esteve conosco nos carregando. Até a vida adulta, onde conseguimos o nosso trabalho e muitas vezes a gente ficou com medo de largar alguns trabalhos para pegar uma nova oportunidade e o Senhor esteve lá conosco. O Senhor nos guiou até esse momento da nossa vida e ainda promete ficar conosco até o finalzinho. Eis que estou convosco todos os dias. Essa é a frase que o Senhor sopra nos nossos ouvidos para que a gente não desista da caminhada, porque nós não estamos andando só. E nos dias que o nosso corpo não aguentar, nos dias que estivermos cansados, nós temos a certeza através da Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos carregará nos braços. Obrigado porque o Senhor cuida de nós e não somente de nós, mas de cada um dos nossos. Os nossos filhos são muito amados pelo Senhor e o Senhor tem carregado também eles, mesmo que estejam distantes do Senhor. Mesmo que eles escolham se afastar, o Senhor não sai de perto. E o Senhor continua abençoando. O Senhor continua cuidando das nossas futuras gerações, por amor a cada um de nós que tomamos uma decisão ao Teu lado. Paizinho Santo, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado porque nós não vamos nos perder, porque nós estamos sendo carregados, levados para a salvação através do Senhor. Fica conosco, continua conosco. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.